Estamos aqui no podcast Alphaville, São Paulo. Que honra! E estou aqui com a minha amiga aqui, Luciana Farias, doutora, mestre em Direito Previdenciário pela PUC. Que honra, viu, Luciana, estar aqui com vocês. Eu sou Ibrahim Jalma, me chamo Ibrahim Jalma, sou procurador federal, estudioso da matéria, porque também trabalho no consultoria, especialista em direito previdenciário, e trabalho no consultivo de regime geral de benefícios. Então, eu estudo muito a matéria, sou apaixonado por direito previdenciário e estou aqui com uma das nossas expressões do direito previdenciário no Brasil, Luciana Farias, também aqui autora do livro do Auxílio Acidente também, né? Já conversamos, batemos um bate-papo antes aí. E eu fiquei muito interessado na história da trajetória dela, porque ela tem uma trajetória de mais de 20 anos, não é isso, Luciano? Mais de 20 anos? 24 anos. 24, mais do que eu. Poucas vezes eu encontro gente com mais de trajetória do que eu, embora eu aparente ser mais novo. muita sinceridade, mas eu tenho 22 anos na área, vou fazer 23, e a Lu tem 24. Permita me chamar de Lu, tá, Luciana? Tem 24 anos, mas me conta aí como é que foi a tua trajetória para tu chegar até agora. Você advoga na área, eu já soube que você advoga aí pro Brasil todo online, né? Conta pra gente aí como é que é a tua trajetória, um pouco que tu contaste ali no nosso almoço. Maravilha, primeiramente assim, é uma alegria estar aqui, mas mais ainda é quando a gente encontra outro apaixonado por direito previdenciário, porque quem estuda direito previdenciário, quem tá aí na estrada do direito previdenciário há tantos anos, é aquele que é apaixonado mesmo. Então eu falo que eu não sou só uma advogada, realmente eu sou uma apaixonada pelo direito previdenciário. Ele me encontrou e aí estamos aí há 24 anos. E eu comecei essa minha trajetória, então, em 2000, quando eu me formei, abri o meu escritório. Eu acho bem bacana falar isso, porque tem muita gente que se forma e fica perdido, assim, o que fazer, né? Então, eu gosto de contar como eu comecei, porque é a realidade de muitos advogados. Então, realmente, eu fazia estágio, ganhava ali um salário mínimo de estagiária e pensei assim, quando eu me formar, se eu passar na UAB, eu vou montar meu escritório, senão eu vou fazer cursinho, né? E eu passei na primeira exame da UAB e assim fui procurar uma sala para montar escritório. E assim eu comecei. E Deus quis que a minha primeira causa fosse uma pensão por morte. Eu não tinha tido direito previdenciário na faculdade, não tinha ideia, mas eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar as despesas do escritório. Então, o que aparecia, eu pegava. Então, fui e estudava aquilo. E era aquela época, 24 anos atrás, aquelas filas do INSS de quarteirões. Agora, a pensão também era bem mais benevolente também, muito, né? Muito. Aí a gente tá falando de outra história, né? Outra história. E aí peguei aquela pensão, tinha menores, foi concedida a pensão e saiu um atrasado, realmente com um valor bem relevante, que deu para aquela família comprar um imóvel, uma casinha para eles. E eu falei, meu Deus do céu, eu nem sabia que ia ter atrasado. Daí, e assim, na minha jornada, desde antes da faculdade, eu sempre gostei de trabalhos sociais. Sempre fiz trabalho voluntário, eu sempre gostei, eu sempre fui muito ativa. E foi uma forma de eu ver que o meu trabalho poderia ajudar tantas famílias. E aí eu fui estudar, aí fui fazer cursinho de direito previdenciário e fui saber mais, porque eu não sabia nada de direito previdenciário. Foi na raça ali, perguntando na agência, perguntando, e aí saiu. E fui fazer, e aí foi a minha trajetória, foi aonde eu realmente falei, não, é essa área que eu quero estudar e que eu quero trabalhar. E eu fui fazer especialização, e aí mais curso, mestrado, e aí até agora não larguei mais. Agora é interessante porque muita gente que está te escutando deve estar se vendo nessa do início da trajetória. Porque quando eu dou minhas aulas, as palestras, eu vejo o quanto que tem advogados recém-formados ainda tentando encontrar um espaço. E aí muitos deles vão para o previdenciário, né? Talvez o que tem mais demanda hoje. Antes era trabalhista, hoje é previdenciário. Eu sou do Maranhão, lá no Maranhão é muito previdenciário, principalmente BPC Loas e trabalhador rural. E muita gente se espelha nessa tua realidade aí. É bom porque dá um norte para as pessoas, para que elas sigam aquilo, para que elas entendam que vai passar essa incerteza.
E aí você seguiu, né? E está aqui com todo esse sucesso e toda essa história para contar para gente. Mas me conta dessa parte acadêmica, como foi esse mestrado na PUC aí, que eu faço uma especialização na PUC, falta agora o meu tema final, e eu acho muito boa, a PUC é maravilhosa. Então abriu minha mente muito pro previdenciário, e tu passaste aí por todo esse massacre não, dizer a palavra, né? por todo esse estudo intenso quase, aí. Viu? E assim, só complementando, a gente vai falar um pouquinho mais, mas como hoje está mais evoluído para quem está começando. Então, quando eu comecei, era tudo na raça. Para perguntar, eu não tinha internet da forma que é hoje. Era na raça, ir numa agência ou então fazer um curso presencial. Eu morava em Suzano, São Paulo, ia para São Paulo estudar para conseguir obter alguma informação. Hoje tem tudo na internet. Então, assim, o caminho que eu percorri, eu vou falar aí 17 anos que eu levei para dar uma virada de chave, quem está começando e tem fontes, pessoas, para a pessoa se espelhar, para a pessoa modelar, para a pessoa falar, putz, essa pessoa conseguiu sucesso, o que ela fez? Vai muito mais rápido. Muito mais. Então, veja, mas a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, para vocês que estão nos ouvindo, né? Saiba aonde você quer chegar. A gente vai falar agora de mestrado, de parte acadêmica, de estudar, porque era algo assim. Então eu abri meu escritório com 7 anos de advocacia. Eu falei, putz, eu quero mais, assim, quero mais desafio, eu sou movida por desafio. Tava na rotina ali de advogar, só previdenciário? Daí só previdenciário. Assim, fazer outras coisas, mas mais para o cliente do previdenciário que vinha com uma outra causa. E aí nós trabalhávamos, mas eu foquei no previdenciário mesmo. E eu falei, não, eu quero algo a mais, eu preciso de um desafio a mais, e aí eu fui. Só que assim, na minha mente eu não tinha condições de dar aula, eu não falava em público, eu tinha muita vergonha de falar em público, só de pensar de entrar numa sala de aula e falar, falei, não é pra mim isso não. Muita gente tem esse bloqueio. Muito. Então, quando eu fiz especialização, aí eu fui fazer curso de teatro para professor, para perder a vergonha, eu fui fazer várias aulas de didática, de oratória, antes de pensar de ser professor, porque para mim era impensável. Mas eu era movida a desafio, e aí eu fiz a especialização de Direito Previdenciário, já pensando em entrar no mestrado. Então eu fiz aonde o coordenador era o professor Wagner Balera, e eu queria o mestrado na PUC, onde tinha Direito Previdenciário, e era com ele. Eu falei, então eu vou fazer a especialização, depois eu já faço o mestrado. E assim eu fiz. Fui aluno ouvinte no mestrado da PUC por 1 ano e meio, fazendo todas as matérias por 1 ano e meio. E depois passei na prova do mestrado, e aí eu cursei o mestrado. Eu queria o mínimo tempo possível, então realmente eu me dediquei. Eu deixei o meu escritório um pouco de lado, eu deixei bastante de lado para poder, parte acadêmica. Porque realmente eu tinha feito já várias pós, mas o mestrado é diferenciado. A dedicação que a gente tem que ter de estudo não é brincadeira não. Não é. Então, realmente, para mim era prioridade aquilo. Eu estudei muito, então, realmente, esse aqui é o fruto do mestrado. A dissertação do meu mestrado foi sobre auxílio-acidente. Ah, legal. Mostra aí uma câmera para ver se... E aí, então, realmente, esse aqui é o fruto do mestrado. Foi feito com muita dedicação. Muita dedicação, essa obra aqui. E aí, quando a gente entra no mestrado, vem o desafio de realmente sair para a sala de aula, né? Sim. E aí eu fui professora auxiliar na PUC com o professor Miguel Orvati por um bom tempo. Colega meu, né? E procurador maravilhoso, meu professor querido. E o professor Wagner Balera nos colocava, nos convidava para
Para dar aula nas pós, que ele era coordenador, e assim foi. Daí, isso daqui é uma outra chave muito importante, porque eu não me sentia capaz. E aí eu quero falar com vocês. Muitas vezes a gente não se acha capaz. Mas aí vem algum convite, por exemplo, naquele momento. O meu coordenador, aquela pessoa que eu mais admirava em direito previdenciário, me convidava para ser uma professora na pós-graduação que ele era coordenador. E eu pensava, eu não sou capaz. Mas daí vinha algo na minha mente assim, mas se o coordenador, se o professor Wagner Balera tá me convidando para colocar nesse lugar, quem sou eu para falar que eu não sou? Então, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, se o convite veio para você, se a pessoa que te convidou confia na sua capacidade para estar lá, porque não se boicota. E foi assim, foi com medo mesmo. Foi com muito medo mesmo, mas eu me preparava. Sim, claro. E ia lá e fui passando essas barreiras. Essa barreira. Existe uma coisa chamada sombra. Na verdade, esse efeito sombra, ele é muito interessante nas nossas condutas. Muitas coisas que você tem aquilo como medo, como bloqueio, aquilo ali te perturba. Você tem que ir em cima dela. Muitas coisas que você olha de defeito nas outras pessoas também às vezes são sua sombra. Aquele cara fala muito, aquele cara fala em prosperidade, aquele cara fala nisso, quando você queria ter rompido todos esses bloqueios e está lá. Então a melhor coisa que você tem que fazer é reconhecer a sombra e avançar em cima dela, porque aí você desbloqueia mais ela ali e evolui como pessoa. Se você está falando uma coisa muito interessante, essa pergunta eu costumo fazer para as pessoas, elas ficam muito tontas na hora. Eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder agora, tá? Responda depois para você mesmo. Como você se vê daqui a 5 anos? Então, a maioria das pessoas não sabem, não tem destino, não tem perspectivas, e elas ficam no andar do bêbado, vivendo ao acaso. E aí é que você mostrando a sua trajetória, para quem está nesse perfil de recém-formado, é que mostra, que encoraja essas pessoas a traçarem um perfil. Você está contando duas histórias, a advocacia acadêmica, e eu sei que você vai voltar agora para a advocacia de novo sobre outro padrão que é o virtual, né? Nós vamos falar já sobre isso. Então veja, foram nortes diferentes. E você resolveu voltar para a advocacia. E aí eu vou deixar você falar, explicar. Você entraste naquela parte dos eventos e tudo ainda também, né? Você vai contar. Mas o que eu estou contando aqui, colocando amplo, é essa visão de você ter realmente uma meta. Você se enxergar lá e traçar caminhos para lá. Porque um sonho sem visão clara, ele é só uma imaginação na sua cabeça. Então transforme sonhos em visões claras em planos, execução, e aí você chega lá, né? E eu posso te falar que quando eu imaginava, eu não tinha muito essa noção clara. Eu ia assim com sonhos a curto prazo, tipo, sim, eu quero ser mestre, então eu vou fazer mestrado. Sim. Então eu não me via lá na frente, eu vou ter o meu curso, eu vou ter minha mentoria, eu vou fazer isso. Eu não tinha essa consciência. Sim. E quando a gente tem essa consciência, a gente antecipa tempo. Hoje eu tenho essa consciência. Posso dizer que eu demorei 19 anos da minha trajetória para ter essa consciência. E aí eu quero falar para vocês como foi essa mudança de mentalidade para hoje eu ter uma visão muito clara do que eu quero ir em todos os aspectos da minha vida e conseguir falar os nãos que eu preciso. Mais importante do que você falar o sim é você falar o não, porque vem muitos convites de tudo quanto é lado. E aí, não só convites, mas é muita gente te demandando. É família, são amigos, são pessoas aleatórias demandando. Se você não sabe para onde ir, aonde você quer chegar, você toma todo o seu tempo com demandas alheias. Então, quando eu tive essa consciência, a coisa mais fácil para mim é falar um não. É muito... porque aí você vai sendo, como se diz, tentado por retiradas de foco o tempo todo. Você está aqui, aí aparece objetivo uma coisa. Do outro. Outro dia eu me inscrevi no mestrado para fazer. Até interessante o mestrado, que é sobre políticas vulneráveis. Passei no mestrado, está em época agora de fazer a matrícula. Está até aberta a matrícula agora. Mas eu decidi que eu não vou fazer. A dedicação é muito alta e vou perder todo o norte do que eu quero. Né? Então você tem que realmente ficar antenado, porque às vezes você toma uma decisãozinha
por um viés de disponibilidade. Eu costumo, depois eu explico o que é isso. Mas eu estava no congresso e aí você olha aquele ambiente, aquela valoração ao redor momentânea, e aquilo te chama a ter um mestrado porque é melhor para isso, e aquilo te induz a tomar uma decisão que é de longo prazo. E aí você sai do norte de onde você quer. Eu estou escrevendo um livro, enfim, várias coisas, e aí você sai sem perceber, quando vê, não consegue voltar. É isso. E aí passou anos. Você está falando em quase 2 décadas. Eu também passei a mesma coisa. São 19 anos, são 2 décadas andando conforme. É isso aí. Eu estava num ambiente ali, todo mundo fazia isso. Vou fazer isso também para me adequar. Mas é isso que eu quero para minha vida. Então eu nem sabia o que eu queria a longo prazo. O efeito manada. Efeito manada. Então, eu acho que assim, o mais importante, se for tirar algo aqui de quem está nos ouvindo, é isso. Pense aonde você quer chegar. Exatamente. A gente tá falando da área profissional aqui, mas a gente vai entrar um pouquinho do porquê que foi essa minha mudança de chave, que é onde entrou a área pessoal, que assim, tava gritando, o meu profissional tava lá em cima e a minha vida pessoal tava desmoronando. Sim. Na época do mestrado ou depois da época profissional? Ele foi... Porque teve também a época das associações, tu era dos institutos. Eu acho que foi assim, eu sempre fui muito dedicada. No escritório, no mestrado, em tudo. Só que daí eu me dedicava demais. Era foco total e não olhava outros aspectos da minha vida. E isso daí foi há pouco tempo. Tipo... 7 anos pra cá, assim. Então, veio a parte do mestrado, aí me apaixonei por aquilo, me apaixonei por aula, e aí a minha vida era ministrar aula. E a advocacia? Foi cada semana eu tava em um estado, aquelas aulas de sexta-feira e sábado o dia inteiro, e aí tinha o escritório, tinha uma equipe lá, e o escritório tava ok, eu tava pagando minhas contas, tava bem, tava viajando, tá ok. E não olhava para o escritório, e me dediquei em estudar direito previdenciário nas aulas. A minha vida era trazer as teses para o escritório, implantar aquilo, mas não gestão. O que era isso? É de comer? Então, gente, aprenda com o erro dos outros. Isso aqui foi um erro meu. Sim. É um erro meu, e quando a gente erra e a gente ultrapassa aquilo, a gente se torna forte para poder falar. Então, se hoje eu estou aqui, realmente, hoje eu moro aqui em Alphaville, hoje eu trabalho de forma online, 100% eu advogo em direito previdenciário e 100% a minha equipe em home office. Eu estou aqui, eu tomei essa decisão quando eu estava numa viagem em Dubai, que eu fiquei 3 meses lá. Então, assim, tem bastante coisa para falar aí. Mas foi porque eu sabia aonde eu queria ir. E uma coisa para a gente partir para isso, que eu acho que é bem importante, que foi um marco, foi assim. Então, eu só olhava... Teve essa parte das aulas... muita aula e tal, e deixei meu escritório de lado, até que eu caí na real, que eu deixei meu escritório de lado, né? Sim. E aí eu fui, como sempre, muito dedicada, eu fui querer tirar o atraso disso. Então eu fui estudar, eu caí para dentro, eu parei de estudar direito previdenciário e fui estudar gestão, marketing, vendas, financeiro, tudo que uma empresa tem que ter. Que seria o escritório, né? Mentoria individual focado em cada um. Porque daí eu entrei em MBA de gestão, mas era 1 ano e meio, aquilo que eu precisava aprender agora, eu só ia aprender daqui a 1 ano. Não posso esperar 1 ano, tem que ser agora. Então, quem é o melhor de financeiro? Quem é o melhor de vendas? Quem é o melhor de marketing? Quem é o melhor de liderança? E assim, investir tempo e dinheiro pesado para cada área. E assim eu fiz. E eu montei aquele meu escritório de advocacia. Sim. Que online, que é isso. Assim, eram 21 anos de escritório de advocacia, que estava indo bem, mas não tinha gestão. E aí eu fui implantando gestão. Fui digitalizando tudo, bota sistema e coloca controle, coloca Power BI e coloca cultura de dados, sabe? Coisa que não se fala em mesa de advogados.
E aí eu fui transformando meu escritório de advocacia numa empresa. E mais ainda, primeiro a gente tem que ver a cabeça do dono, né? Então eu fui me transformando de uma advogada para uma empresária na advocacia. Porque aí eu fiquei ali na visão da onde aquela empresa ia. Entendi. Mas o marco foi, nessa minha jornada de estudar tudo isso, eu fiz um dos treinamentos que eu fiz 4 treinamentos Tony Robbins lá nos Estados Unidos. Foi? Fui. Onde é o melhor? Tony lá, Robbins. tô indo. E aí eu fiz o processo individual de Business Coach. Então é um processo individual para business. Tipo, como que eu vou organizar isso aqui e crescer? Sim. Individual, meu mentor André Lopes, que era da equipe do André... Do Tony Robbins? Era da equipe do Tony Robbins. Ele mora lá no Texas e eu fazia a consultoria com ele. Porque eu queria crescer e organizar aquilo. Sim. Até que ele chegou numa sessão comigo e falou: certo, só que o seu negócio toma isso aqui do seu tempo. Então vamos pensar na roda da vida? O seu negócio é isso aqui. E a sua vida, saúde, família, social, tá disso aqui. Tá isso aqui, seu trabalho isso aqui. Eu preciso trabalhar com você no equilíbrio. Você topa? Daí eu falei, é para crescer no trabalho? Aí ele não... A minha cabeça ainda é. Olha a minha cabeça. Eu falei, bom, se a gente organizar e eu crescer no trabalho, tá bom. Ele falou, não, a gente vai crescer, mas você vai crescer saudável. Eu falei, tá bom. Eu escolhi o melhor, então vamos seguir o que ele fala, né? Então aquela foi a virada para mim, porque eu consegui reequilibrar todos esses pontos. Mas olha só, isso daí parece ser muito óbvio para quem tá ouvindo. Só que para mim era uma vida que não era óbvia, não. Para mim eu tava no caminho certo. Para mim eu tava no caminho certo. Acordava, trabalhava, ficava até 11 horas da noite no escritório e fazia e dava aula e achei que aquilo era a vida normal. É o que eu costumo dizer, a pior arma psicológica da escravidão é a certeza. A gente às vezes está num caminho aqui, ó. Essa minha viagem agora para Alphaville e essa conversa contigo também, até que outras realidades aqui, eu tive uma outra visão. Eu vou tomar um outro barco também na minha trajetória. Mas esses outros pilares, intuitivamente ou não, eu já tenho. Mas o que eu queria até te dizer, estou até te interrompendo, mas talvez o André que te assessorou deve ter falado isso. Existem alguns pilares na vida que eles permitem que você tenha uma sustentação básica, né? Eu posso falar um pouco de Aristóteles aqui, o C, enfim, não, mas eu vou falar dos que a gente tem aqui usualmente, que é o pilar da saúde, da família, o do dinheiro e o do significado, né? Existe uma escala, pirâmide de de 1941, essa pirâmide, escala de prioridades. Sem prioridade comida, prioridade relacionamento, tal, enfim. Esses pilares, se a gente seguir a vida sem ter um norte, se parar para se ressignificar, a gente segue ele pela intuição que recebe todos os dias sem perceber. Então todos os dias tu é bombardeado por informações de que ser rico é a finalidade da vida, ter bens materiais é o sucesso de vida, conquistar um apartamento, um carro, alguém te admirar pelo dinheiro, é o seu pilar de vida. E aos poucos tu começa a ser canalizado, sem perceber, para que tu tente alcançar este pilar de vida, que às vezes é até fora da sua autenticidade. Você tem outros atributos, como cuidar, como saúde, como amizades, como vida social. A vida social é a mais forte até isso. A maior dor do homem é a dor do isolamento, né? Então, quando você tem esses pilares, é que você consegue frutificar o do dinheiro. Essa é a diferença. Porque quem está entrando agora no mercado, evidentemente, está preocupado em entrar. Quando eu me formei, eu também estava preocupado. Eu passar em qualquer concurso estava bom. Porque queria o dinheiro, né? Você está numa fase de sobrevivência. Depois que você matura, como você maturou depois de 10, 20 anos, eu maturei depois de 20 anos também, você vai vendo que os outros pilares são muito essenciais. Por exemplo, para mim é inegociável hoje
eu não ir 6 horas da manhã caminhar com o meu irmão na beira da praia e ir para academia com ele e depois ir para casa da minha mãe, ela fazer um beiju para mim com ovo. Minha mãe tem quase 80 anos. Isso é inegociável. O dinheiro não vai me cobrir isso. E por quê? Porque eu quero ficar fortão? Não. Aquela ontologia com o meu irmão, aquela relação, aquela identidade, ela não vai ser um dia mágico do futuro por vir. Porque você pensa que dias mágicos vão acontecer. Um dia eu vou dar mais atenção para minha mãe, no dia que eu tiver sucesso, um dia eu vou dar atenção para o meu irmão, para minha família, um dia eu vou ser melhor pai, mas antes eu vou ter sucesso, no teu subconsciente diz isso. Antes eu vou chegar, ter dinheiro para comprar um carrão e chegar lá. Nada disso, não vale nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esses pilares de saúde que eu já pratico, enfim, e de família, e de significado você sempre vai ficar, sempre vai existir. Eles têm que existir para que depois você tenha o do dinheiro bem sustentado. Você pode ter o do dinheiro, mas se você não tiver esse, você é apenas um dinheirista. Você não é um rico de produção de riqueza em termos gerais, né? Isso é muito interessante, que aí você ressignificou isso e passou, né? Eu vi no teu Instagram também isso, essa história, tá lá contada, né? Adoeceu, começou a não cuidar mais da saúde, só ligando em pensar em meu trabalho. Quer dizer, de alguma forma, na sua trajetória, no seu crescimento, talvez na sua infância, ou o mundo lhe dizendo, pelo Instagram, por outras formas, lhe dizia que o seu sucesso na vida é só ter dinheiro. Seu sucesso na vida é só ser uma advogada cada vez mais, com mais processo, com mais, sabe, como se aquilo fosse a meta da existência do homem. E não é. Você passa a ter essa percepção depois que realmente você passa por esses momentos de adversidade. É isso aí. E o meu tem essa parte da pessoa que é o dinheiro e tem muitos que é pelo fazer. Eu sou alguma coisa pelo que eu faço. O seu significado? O meu significado era esse, era o fazer. Eu tinha que fazer muito. Tanto que depois eu fui participar de um instituto mais ativamente, então o meu fazer era muito alto. Eu deixava o meu escritório, que é o que trazia dinheiro, para o fazer pelo instituto. Amava aquilo, fazia muito só por amor mesmo, e fazia tudo aquilo. Mas o meu significado era o reconhecimento, estava externo. Então, para mim, eu tinha que ser reconhecida pelas pessoas e na minha cabeça, erroneamente, eu ia ser reconhecida pelo que eu fazia. E aí, quando eu mudei essa chave, que para mim, que assim, o mais importante não é o que eu faço, e sim quem eu sou, é muito mais importante a conversa que a gente tem em qualquer lugar e realmente eu querer saber quem você é. E não o que você pode me proporcionar. Isso é muito. Qual é a diferença que eu posso fazer na vida de uma pessoa e não o que eu posso fazer por ela? É o que eu costumo dizer, que o homem ele deve bastar-se a si. O que acontece? Os pilares de uma ontologia satisfeita, pelo menos como Aristóteles falava, é aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você representa. Então, o bastar-se a si, aquilo que você é sua autovisão, e que você não precisa das aprovações ou reprovações de terceiros para as suas condutas. Evidentemente que você precisa de amigos e relações sociais, tá? O presidiário, quando é preso lá dentro e faz uma infração, ele é punido como? Se isolando. Veja que lá dentro, o isolamento é um castigo, porque ninguém aguenta ficar isolado, né? O isolamento social. Então a reprovação social pesa muito. Mas ela não pode ser a mestra pilar das suas condutas. Você não pode fazer as coisas esperando aplausos e likes da internet. Infelizmente, hoje, até vários poderes de homens grandes são movidos assim. Isso é muito contagioso e muito perigoso para as condutas, principalmente institucionais, né? Como a minha, como um juiz, como até um advogado, de querer ser conduzido para que terceiros lhe deem aplausos. Tá? Então, por exemplo, você querer fazer programas sociais para que vejam que você faça programas sociais. E não está pouco preocupado se o cara é quilombola e precisa, ou se a pessoa quer mostrar foto. As pessoas hoje querem ser muito carteiro, estão pouco preocupadas com a carta, o que interessa lá.
Perfeito. E essa necessidade de pertencimento tribal é que está levando as pessoas a se perder. Porque ela canaliza para uma finalidade que não é a fidedigna que é anunciada. Eu quero ajudar, eu quero que o país seja mais igual. Aí você entra hashtag contra todas as... Enfim, aí briga contra o mundo virtual. Você não quer aquilo, você quer fazer parte de um grupo. Então, ter um norte de onde você vai e a eterna busca pelo seu significado é uma coisa que você vai levar para sempre. Você pode alcançar dinheiro, você pode ter família, você pode ter saúde. Mas significado você vai o tempo todo recalcular. E aí, trazendo aqui para quem está nos ouvindo, para a prática, como eu ouço muito, assim, eu tenho mentoradas e que daí a gente trabalha posicionamento da advogada. E aí uma das coisas que eu falo é que assim, a pessoa tem que estar na internet. Tem que estar na internet. Não é assim, eu vou fazer, eu preciso. Não, tem que ser agora, porque pessoas boas com conteúdo, muitas estão fora e pessoas sem conteúdo tá ali falando. Exatamente. Mas o porquê disso, assim, o que eu ouço, como que eu vou falar, como eu vou fazer uma live, como que eu vou fazer um vídeo? Então, por quê? Porque a pessoa está preocupada com a família dela que vai ver, com o amigo dela que vai ver aquela live, ela está preocupada com o externo, e aí ela deixa de fazer por conta da aprovação ou reprovação daquela pessoa que não é o cliente dela. Aquela pessoa que vai reprovar ela ou não, que vai falar qualquer coisa, não é o cliente final dela. E aí eu quero deixar uma vez que aconteceu comigo, eu peguei uma fase que eu fazia live todos os dias. Live para o cliente final, falando de direito previdenciário. E na minha mente, já assim, eu já tinha isso comigo, de quem eu sou. Se a pessoa falar alguma coisa de mim que eu não sou, é uma visão dela. Não vou falar que não me dói, que eu não sinto nada, porque dói, mas assim, eu consigo não... vai até um ponto. Sentir, pronto, não fico remoendo aquilo. Vou continuar, a vida que segue. Daquilo, né? E aí eu falava isso, que eu tô fazendo isso pelo outro, que se minha mensagem chegar para uma família, se eu puder levar dignidade para uma família, eu já tô feliz. E aí aconteceu comigo de eu pegar uma conjuntivite uma conjuntivite, eu fiquei com os olhos desse tamanho aqui. E a live? E a live. Daí veio assim, bom, eu tô fazendo pela mensagem que eu quero falar ou porque eu tô preocupada com a minha aparência? Aí naquele dia eu falei, e aí? Daí o que eu fiz? Abri a live assim mesmo, com o olho desse tamanho. E falei isso, porque tava no meu coração. Eu tô fazendo isso porque o que vai sair da minha mente, da minha boca. E não porque o meu olho tá assim e tal. Claro que a gente faz uma escova, a gente quer estar arrumado, porque isso realmente é a nossa aparência. Mas naquele dia eu falei, não, eu vou cumprir com o que eu tinha falado. E abri. E assim eu falei realmente de coração. E foi uma das lives que mais teve repercussão, sabe? Foi. Porque era a doutora Luciana humana que estava ali. Não era uma pessoa só falando. E assim, quando você está falando, muitos pensam assim, nossa, mas eu vou falar, tem tanta gente que já fala. E aí é tão legal isso, porque você conecta com um X de pessoas, um perfil de pessoas, eu com outro perfil de pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa para quem você que te ouve, não é aquela pessoa que vai me ouvir. Então, cada um tem uma mensagem para passar de forma diferente. E assim, e quem está nos ouvindo, tem muita gente com muito conteúdo que fica guardado ali. Então, e a gente tá falando aqui para advogar, especialmente para estudiosos aí do direito previdenciário, advogados, põe para fora. Isso que ele tá falando é muito interessante, porque é a fase do agir, que é o mais difícil. Sabe quem é o maior reprovador de quem vai fazer uma live ou um vídeo? É você mesmo. Você se calcula ali, você percebe, você imagina as reprovações e as aprovações alheias e fica refazendo o vídeo até ficar bonito, né? Preocupado em ficar bonito e perfeito, em transmitir aquela imagem ali. Claro que você não pode negligenciar uma autoimagem, somente o mundo virtual hoje, é o segundo ponto que eu vou falar. Mas o primeiro ponto é esse: você se reprova demais, e esse bloqueio de autorreprovação é o primeiro que tem que ser enfrentado.
Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, porque eu sou chefe há muito tempo. Então, todo lugar que eu chegava, me bota o microfone para falar. Aí eu tive que aprender. Desde os 30, eu estou com 43, estou nessa chefia. Então, eu aprendi a falar e não tive nenhum problema. Mas muita gente tem, evidentemente, né? Falta de segurança e autoconfiança. Até falou ontem na palestra sobre autoconfiança, já comprei até aquele livro lá esqueci o autor, gente. A autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Não, a do que tem um livro do... gente, o nome dele é chinês, japonês, sei lá. Eu comprei um livro muito bom, tá até lendo, né? Da autoconfiança. O que fez a entrevista com Carnegie? Eu me esqueci o nome. Vai lembrar. Depois eu tirei. Sabe como é, né? Eu lembro tanto número e aí a gente acaba esquecendo outro. Mas o segundo ponto é esse que tu falaste aí. Nós estamos falando dessa reprovação. E é esse o problema. Existem comportamentos de autoconfiança que não tem nada a ver com a sua qualidade técnica. E então, nessa brecha, o mundo virtual, ele não pode mais ser negligenciado. Não pode. Não pode. De fora. A maioria das pessoas vão te conhecer, Luciana, pelo mundo virtual e nem vão te ver. Inclusive, vão ter teus serviços e nem vão te ver a vida inteira. Tá? Assim como eu, como qualquer outra pessoa. Mas a gente ainda traz aquele viés de que as pessoas um dia vão te ver e talvez tu não seja aquilo que foi transmitido na internet. Enfim, mais uma autossabotagem de você agir. E existem muitos oportunistas vendo essa brecha. Então, o que tem hoje de gente que não sabe nada e fica abrindo curso, falando na internet, ensinando como protocolar um pedido, como desbloquear uma coisa que tu olha no YouTube, mas não entra na matéria que interessa muito, que muda uma vida. Por exemplo, se você me perguntar bem aqui se um neto tem direito a uma pensão, eu vou te dar vários vieses para que ele possa ter ou não, vou te dizer o que a lei trata, como ela não trata, quando ela foi revogada, quando ela não foi, o que diz a ADI do Supremo, vou te dizer tudo aqui. E isso é muito caro e muito rico, né? Pelo menos para uma velhinha dessa, para um netinho desse que vai mudar a vida dele, vai mudar a geração dele. Porque ele vai ter uma renda, não vai passar fome, vai para um colégio, vai ter uma coisa. Então, pode partir de um conhecimento, que eu vou dizer bem aqui. Mas se eu for limitado e o charlatão entrar, ele não vai transmitir isso. E isso está se alastrando para todas as áreas, mas o previdenciário é uma área que é bom a gente instigar os bons a falarem. Tá? Até mesmo porque em qualquer área do mundo, quem fica calado espera que outro tome conta do espaço. E aí vão tomar conta do espaço, toma, vapo, senta. Essa galera aí, vai acontecer isso, né? E quem deveria ter muito o que passar, não passa. Sim. Então, nessa minha jornada aí, depois do mestrado, que eu comecei a dar aula, aí veio a jornada eu entrei no Instituto, que é o IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários. Sim. Entrei na diretoria e participava ativamente, porque eu sou aquela pessoa que se entra para fazer, se não, nem entra. Sim, eu sou muito 80. Isso é bom. 880. Se é para fazer, é para fazer. É bom em certo termo, né? Porque você não pode negligenciar os outros fatores. Mas se você for uma pessoa dedicada, ter concentração e foco é muito bom, porque não pode negligenciar outras coisas. Tipo, regime. Eu já vi que tu não tem problema com comida. Mas se você tivesse problema com comida, você seria aquela 880. Ficava gorda e dizia assim, no dia que eu quero eu emagreço. Aí mete sibutramina, não sei o que, aí emagrece 10 quilos. Aí a mente ainda é nutrida, aí volta, aí é o efeito sanfona. Porque você não emagrece, você é emagrecida. Se você tivesse problema, porque se tua trajetória de ser muito intensa... Mas esse muito intensa, eu não tinha o problema de comer muito, mas era o contrário. Chegava ao absurdo de não comer e assim, tipo, de não beber água. Não, isso daqui eu gosto de falar porque era o extremo, assim. Eu não vou beber água, porque senão eu vou ter que levantar para ir no banheiro. Não, deixa eu ficar aqui trabalhando. Era obsessão, né? Então, era realmente de não gastar tempo com outras coisas. Então, eu chegava de comer muito pouco, comer uma vez no dia e porque... Para resolver as coisas. Para ficar lá focada. No instituto. Seja lá o que eu estivesse fazendo, eu não tinha essa preocupação com saúde, era foco com trabalho e pronto. E aí eu
eu comecei a dar aula. E mais cuidar do instituto e da aula. Dava aula e estava no instituto fazendo os eventos. Aí cheguei a ser presidente desse instituto, Conselho Federal, e nós fazemos simpósios, eventos estaduais. Naquela época não tinha muita internet, a gente não fazia tanta divulgação pela internet. A nossa divulgação dos eventos era em pequenos eventos para fazer maiores eventos. Então era simpósios regionais, eventos regionais para fazer um congresso nacional, que era em São Paulo, e também a gente fazia congressos internacionais uma vez por ano. Sim. E assim, realmente eu amo fazer isso. Eu adoro, porque era uma forma de levar ensino de qualidade para advogado, dar oportunidade para profissionais ótimos palestrar, começar a dar aula. Então eu tinha essa oportunidade. A área, né? E nos internacionais eu achava incrível, porque tem muito advogado que não tira férias. Assim como era eu. Eu sempre viajei muito, mas eu sempre buscava um curso aonde eu ia viajar, porque na minha mente estava assim, bom, eu não tô indo tirar férias, ficar sem fazer nada, eu tô indo lá, eu vou estudar, eu vou trazer um diploma. A minha cabeça era assim, não, o que eu vou trazer na mala aqui? E aí, achando que... Mas isso era uma forma que a gente conseguia fazer com que vários advogados tivesse essa oportunidade. A gente fazia os congressos internacionais, e aí aquele ambiente muito bacana, com não só advogado, como procuradores, como juízes, desembargadores, tudo naquele ambiente. Eram pessoas realmente interessadas no estudo da matéria. Então realmente foi uma fase incrível. Foi muito incrível. Eu digo que foi um MBA de vida, assim, para eu chegar onde eu estou. Mas hoje eu não faria da forma que eu fiz, muito intenso. Porque foi muito intenso e eu negligenciei outras áreas da minha vida. E aí chegou um momento que realmente eu dei um basta, porque nos últimos 2-3 meses eu realmente estava... o meu corpo não estava aguentando. Então eu cheguei a desmaiar numa palestra. Na outra, indo para o evento, eu que abri o evento, eu tive que ir para a enfermaria tomar soro. Aí chamaram o meu nome, eu tirei o soro. Me traz uma Coca-Cola, que eu aguento 40 minutos com essa Coca-Cola, e depois eu volto aqui. Arranquei o negócio, fui lá. Desmaiou. Esse não cheguei a desmaiar, desmaiei no outro. Então, em 3 eventos aconteceu isso. Eu falei, não, isso não é vida. Não é vida. E assim, realmente veio um sopro de consciência. Falou, não, eu tô no caminho errado. Tem alguma coisa errada aqui. E aí aconteceram algumas coisas no escritório também, graves, que precisou da minha presença. Daí foi aonde eu dei um basta nisso. Dei um basta, saí do instituto. Não saí do instituto, né? O meu mandato acabou. Sim. E aí eu estou... sair de vez. Eu estou como presidente de honra, comendadora do instituto, mas eu não participo mais ativamente. E aí foi pro escritório? E aí fui pro escritório. Já agora na pandemia? Não, isso daí foi em 2017. Tá. Essa virada aí foi 2017. E aí foi aonde, antes de estudar gestão e fazer tudo aquilo, eu fui para inteligência emocional. Foi aonde eu fui para Tony Robbins, para Paulo Vieira e caí na inteligência emocional. E foi nessa fase também que digo que Jesus me resgatou, assim, porque foi quando eu me converti. E aí realmente foi o grande marco da minha vida, foi aí, aonde realmente eu resgatei os meus valores. Os meus valores estavam todos trocados. Quem eu era, eu nem sabia quem eu era. Tipo, não é que eu não sabia, eu não pensava. Eu não pensava. Por que eu vou ficar pensando? Vamos trabalhar, ficar pensando? Vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer? Você já estava no automático, né? No automático, não parava para pensar. E aí, assim, essa questão do resgate da minha feminilidade, da minha origem. Sim. E aí eu comecei a me olhar de uma outra forma. O que eu tô fazendo com a minha vida?
E foi um processo de lá até aqui. Eu tô no processo ainda, mas eu me olho hoje, não é aquela pessoa de antes. Sei. Voltasse assim 10 anos para falar com ela, ei, dava muita sugestão, né? Então, assim, quem tá começando, principalmente as mulheres, que assim, eu tenho muita mentorada, que estão nesse caminho, nessa corrida dos ratos aí, que estão com casamentos desfeitos, que estão realmente com a saúde comprometida, algumas obesas, porque daí o meu era não comer, e daí quem tem já é diferente, já né? o contrário, come demais e acaba não ficando feliz com o seu corpo. Então realmente foi uma transformação, e aí o pilar saúde veio muito forte na minha vida também. Então, aquela pessoa que não comia, não bebia água, hoje o pilar saúde ali tá lá em cima. Mas a gente não pode... Hoje, por exemplo, é como eu costumo dizer, a gente está muito, muito induzido a um mundo competitivo, acirrado e uma busca desesperada, às vezes, pelo nada. As pessoas estão ansiosas, já percebeu, né? Se eu te der um vídeo aqui de 1 minuto, dificilmente você assiste ele. 1 minuto. Mas 1 minuto tu vai passar levantando o dedo no Instagram e olhando a vida alheia. 1 minuto vai passar para todo mundo aqui. Mas o vídeo pode ser extremamente interessante, pode ser inclusive uma virada de chave na sua conduta, né? E nós não percebemos o quanto somos induzidos pelo mundo ao redor e o cérebro vai absorvendo isso automaticamente. De maneira que antes de a pessoa dizer eu quero ser isso, ela tem que ter maturado todos esses pilares. A obsessão por um deles só, qual que seja. É claro que eu costumo ter uns pilares da minha vida, é o seguinte: Deus, família e trabalho, né? Mas esses são uns pilares comportamentais. Os pilares de significado ontológico são outros, né? Que é família, saúde, trabalho, dinheiro, evidentemente. Não romantizo pobreza, mas também não idolatro a riqueza. E significado, né? Então, a essência da sua existência, ela nunca vai ser satisfeita quando você só conseguir o dinheiro ou o sucesso. Tá longe. Tem depois eu vou te indicar esse e o que no é o Netflix, sucesso, né? Método de Stutz, assiste no Netflix, né? Ele é um terapeuta de um ator de Hollywood, um gordinho lá. E é muito interessante que ele contou essa história que depois que ele conseguiu todo esse sucesso, parecia que ele queria superar o fato dele ser gordinho e tal. Ele foi pior, porque depois dali ele viu que não melhorou em nada o íntimo dele, né? E o terapeuta dele estava dizendo o seguinte, e eu costumo muito repetir isso para as pessoas: não importa tudo aquilo que você conseguir na vida, tudo, você sempre terá 3 coisas que terão em você: dor, incerteza e trabalho constante. Sempre te acompanhará assim. Então a ideia é sempre manter esse equilíbrio. Aí você olha, por exemplo, uma mulher que quer muito sucesso, ou o próprio homem também, né? Não é o fato de ser mulher. Mas aí você abre mão de momentos com a família, de saúde, de religiosidade, né? E para si mesmo, para se perguntar quem é você e para onde você está indo. Senão você vai seguir o chamado Andar do Bêbado. Tem um livro chamado Andar do Bêbado, sugiro você ler ele. É justamente isso, onde o acaso nos leva a uma perspectiva fantástica de neurociência. E aí, nessa ideia, é que você realmente tem que parar toda hora para se ressignificar. Nossa, muito interessante o que você falou, porque a gente fala que a nossa frequência, ela realmente, a gente encontra com outras pessoas que estão na mesma frequência, né? E hoje eu coloco as minhas prioridades. Você falou ali, Deus, família e trabalho. Qual é o meu? Deus, família, e aí eu coloco a minha parte social, que são meus amigos. Sim. Então, muito importante. Deus, eu, família, social e trabalho. O trabalho está ali embaixo. Por que eu coloco o social ali? Por causa da ambiência. Então, nesse processo que eu tenho vivido, de 5 anos para trás, foi aonde veio esse nível de consciência, aonde eu quero chegar, como eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser. E aí eu vi
aonde eu preciso, com que tipo de pessoas que eu quero andar, qual é o ambiente que eu quero viver. E aí realmente eu mudei, de forma intencional. Eu mudei os cursos que eu ia, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem você o lugar que eu morava. Então realmente eu mudei intencionalmente. Eu entrei em grupo de mastermind, eu fui fazer cursos fora. Então foi aonde eu fui em Thiago Brunet. Fui no Thiago Brunet, entrei no Mastermind do Piero, fui no Tony Robbins. Inclusive nós estamos aqui, viu? Quem está assistindo esse podcast aqui é a sala do Piero, da DTS, Deus Trabalho e Sucesso aqui, do Piero Tavolazzi. Então, que foi essencial esse ambiente para que eu pudesse ter novas... porque assim, aonde eu estava... As mesas que eu tava, a gente só falava de certas coisas. Para mim era muito distante algumas coisas. Então, até para eu falar aonde eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, se você anda com pessoas que geralmente a gente se torna aquilo você é a média das 5 pessoas que você essa daí é a maior verdade. Então, se você anda com pessoas que elas querem estar daqui 5 anos fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje, ou então que não tem a consciência de saber onde querem estar, você vai estar ali, você vai ser mais uma, o ambiente vai ser mais forte. Agora, eu me coloquei num ambiente que era muito maior do que aquilo que eu estava vivendo. Eu falava, nossa, daqui 5 anos eu quero ser igual essa minha amiga. Eu quero estar nesse lugar. E aí eu me coloquei nessas mesas intencionalmente. Forte intenção. Com forte intenção. Hoje são realmente... É o meu convívio, é o dia a dia, é o meu dia a dia. Mas assim, há 5 anos atrás foi intencional. Eu vou até expandir aqui a conversa. A gente está falando desse assunto. Eu gosto muito de conversar essas coisas. A gente está falando de sucesso, né? Mas estamos falando também de identidade e felicidade. Tem uma aula do professor Tal Ben-Sahar. Não sei se você conhece. O professor Tal Ben-Sahar é conhecido, professor de Harvard. Ele é conhecido como professor da aula da felicidade, né? Sim. E ele elenca alguns pilares de felicidade, porque ele estudava em Harvard, tinha todos os elementos para ser feliz e não estava feliz, né? E tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é de um aluno dele, que fez também várias comparações interessantes, mas eu vou resumir aqui, que a gente está em um bate-papo demorado, mas não dá para contar a história toda. Um dos elementos, dentre os vários elementos de felicidade, você tem nicho restauradores, de estresse que você vive, você tem que precisar ter o seu espaço. Você tem a gratidão, o elemento gratidão, ele associa emoções positivas por aquilo, e isso é um reforço para que você perpetue comportamentos positivos. E também a doação. Natan é palavra palíndroma, porque quem dá, recebe. A doação ele fez sob várias perspectivas, as pessoas que são givers, takers e as comparadoras. Depois eu explico isso. Mas eu vou acrescentar entre esses elementos, é a ousadia minha, mas isso também está na aula dele, uma coisa chamada autenticidade. O que é autenticidade? Você tem um perfil, você tem uma luz, você tem uma espiritualidade, você tem uma perspectiva, você tem um potencial aí que é natural teu. Mas o seu ambiente, ele pode te conduzir a valores que não são inatos àquilo que é autêntico seu. Por isso que eu estou falando dessa história todinha, para que a gente entre no argumento da ambientação. O argumento da ambientação, ele vai muito além de falar que são as 5 pessoas. Mas o que ele é traduzido? Tome muito cuidado em quem será autoridade na sua vida. A autoridade na sua vida é uma amiga tua que senta aqui e ela opina para ti dizendo assim, não, amiga, vamos atravessar aqui a rua e pegar na contramão mesmo aqui rapidinho. Isso te influencia. Não, amiga, eu sou assim, eu faço isso, eu sou tal. O comportamento dela vai te influenciar. Então não pense que você vai sentar em qualquer mesa e você vai filtrar.
Não vai. Você tem que escolher as pessoas que são... E ter forte intenção, é o que você fez. Eu vejo que você tem muita forte intenção, isso é muito bom para qualquer coisa, né? Claro que em excesso, já expliquei, que também não, né? Mas você ter forte intenção e canalizar o seu comportamento para as pessoas mais próximas, com quem você se... Pessoas que você se tornaria, aí sim você está direcionada. Eu já me vi muitas vezes sentando com quem eu nunca seria. E quando eu estava no andar do bêbado, várias vezes. E aí quando eu percebi que eu estava sendo conduzido assim, eu mudei a minha ambiência. Porque a ambientação, ela é essas pessoas com a própria ambientação física. Uma pessoa que mora lá entre fumantes e uma que mora sem fumantes, uma que mora com pessoas obesas, uma que mora com pessoas magras, ela tem um referencial de vida como você teve a vida inteira do seu pai herói ou da sua mãe ou não. Tá? Agora, se o que você carrega vem de lá. Sua ideia de automerecimento, a sua ideia de posse, vários elementos que talvez seu bloqueio para falar em público, ela pode vir desde a herança de criança. E a ambientação passa por isso, né? Então, você vai pegar essa ambientação, realmente escolha quem você influencia, mas escolha quem vai ser a autoridade na sua vida. Né? Incrível, é isso aí. Eu passei isso na prática sem saber a teoria, mas eu tinha aquilo, o que eu quero ser? Fazer o quadro dos sonhos, ter muito claro a visão de futuro que a gente quer ter. Então, eu fiz esse quadro dos sonhos lá no Tony Robbins, depois eu refiz com Paulo Vieira, todo ano eu faço meu quadro dos sonhos, e para quem nunca fez ou nunca ouviu isso, o quadro dos sonhos, realmente pegar em cada área da sua vida, então, familiar, profissional, de saúde, como você quer seu corpo, e aí, em todas as áreas, e você pegar realmente uma imagem. Como é o corpo que você quer ter? Pegar uma mulher com aquele corpo e colocar no seu quadro dos sonhos. Aonde você quer estar financeiramente? No seu trabalho? Coloca uma foto. Você quer fazer uma viagem dos sonhos? Coloca a foto daquele lugar. Você quer ter mais intimidade com Deus? Teve um ano que era o que eu mais queria. A foto maior ali era realmente eu conhecer mais o Senhor, porque quando eu vi que esse era o caminho para mim, eu falei, por que eu demorei tanto? Eu quero mais disso. Eu quero mais disso, é isso que me preenche. Para eu saber aquilo da pessoa falar de mim, a gente tem que estar muito firmado na nossa origem, quem nós somos em Deus. Então, esse quadro dos sonhos é onde você quer estar e visualizar aquilo. O meu quadro dos sonhos tá no meu celular, a minha foto principal do celular ali. Quando eu abro, é o que eu vejo, é o que eu quero estar. E aí é só dando tique naquilo. E assim, é algo que estava muito distante. Não é algo assim, eu quero comprar alguma coisa e você sabe como fazer. Não. É algo que você não sabe como fazer. Não tem o como. E aí você vai percorrendo. Você vai construindo. Eu costumo dizer para as pessoas que quando estão perdidas, todos os dias que você dorme, você pergunta para você mesmo: o que você fez hoje para que amanhã o seu mundo ou do outro se tornasse melhor? Por quê? Porque infelizmente o brasileiro ele perdeu um balanço de esforço e recompensa. E nós vivemos uma era em que todo mundo tem direitos, ninguém tem deveres. Agora direitos, todo mundo tem direitos, a pessoa, enfim, o cachorro é o suporte emocional dela, então toda a estrutura de uma aviação tem que mudar, porque agora tem que ir o cachorro no colo. Se uma pessoa se sente um bode, ela se sente um bode, e o mundo todo tem que... Então, viraram os excessos de liberdades absolutas, de excessos de direitos proclamados, eles fizeram com que o brasileiro, eu falo brasileiro, mas é o mundo, na verdade, essa geração pós-milênio, né? Ela vive um desbalanço imenso de esforço e recompensa. Elas têm as coisas e não perguntam nem sequer por que elas têm aquilo, se elas fizeram alguma coisa por merecer. Tem um livro chamado Be Useful, Seja Útil, de Arnold Schwarzenegger. Eu li esse livro dele, está com uns 3 meses, 6 meses. E ele começa o livro contando isso. Ele sempre foi muito determinado, você tem essas características, mas ele sempre... nesses steps
de progresso, ele sempre diz, olha, o que é um sonho? Um sonho é uma coisa na sua cabeça. Um dia eu vou ter um carrão, um dia eu vou chegar aqui, todo mundo vai... Tem que vigiar até os seus sonhos, porque eles podem ser escravos do outro. Seus sonhos também não podem ser escravos. Um dia essa pessoa vai me admirar. Nossa. Então você é escravo dela. Seus sonhos têm que ter uma autenticidade, mas isso é outro assunto. Você cria uma visão clara e escalona ela. Jim Rohn, que eu acho que Tony Robbins deve ter muito sido o pupilo dele. Foi, né? Jim Rohn. Aquele cara, eu sou fã demais dele, mas é muito. Eu assisto muito a aula do Jim Rohn e ele fala sobre essa escalada de anotações. Se imagine que eu lhe dei aqui o artigo 369 da Instituição Normativa para você ler hoje. Aí tu, meu Deus do céu, esse artigo eu não vou decorar nunca. Aí amanhã tu lê de novo, depois amanhã você lê de novo. Aí depois você me pergunta, Luciano, o artigo 369, tu vai me dizer até a vírgula e os parágrafos. O cérebro é capaz de coisas que você nem imagina. E imagina você criando listas de coisas e começando a ticar, né? Eu faço todos os dias, atividades do dia, prioridades, parecer tal. Se eu tenho esse parecer, eu vou fazer o quê? Vou gravar um vídeo, ou então vou estudar uma matéria. Risquei as 3, lindo. Se eu não perder o foco, porque hoje em dia com o celular na mão a gente perde muito foco, às vezes eu me perco, boto no modo foco, a produtividade triplica, faço, e eu tenho o resto do dia livre. Aí eu faço o que eu quero. Eu vou estudar, enfim, eu faço as coisas que eu quero. Mas a ideia de progresso, ela passa por isso, por essa lista. Mas é uma coisa mais palpável. Por isso é muito difícil, quem não tem um propósito daqui a 5 anos, fazer a lista e seguir, né? E aí, assim, e não precisa ser complicado. Então, por exemplo, eu tinha o pilar saúde, que eu coloquei na minha lista, quadro dos sonhos. Eu quero ter aquele corpo, o que eu preciso para aquilo? Então vamos trazer aquilo para o dia de hoje. O que eu posso fazer hoje? É beber mais água, é tirar o açúcar. É fazer caminhada. É fazer uma caminhada. E aí eu tenho essa lista até hoje, que eu vou colocando lá. Tomar 2 litros de água, não comer açúcar. Hoje a minha lista já tá no outro nível. Não comer glúten. Então hoje é açúcar, glúten, lactose tá fora. Mas é bom tirar mesmo. Tomar 2 litros de água, treinar, então, e aquilo, tomar minhas vitaminas. Às vezes chegou 8 horas da noite, eu fiz metade daquilo. Tomou 1 litro d'água. Tomei 1 litro d'água, não treinei, não tomei vitamina, não fiz minha skincare. 8 horas dá tempo de fazer, então vamos fazer, né? Então vamos fazer. 1 litro d'água. Mas assim, pra falar que pode ser pouco. Você não vai chegar amanhã, mas você está caminhando para isso. Essa escalada, viu, Luciano, ela é muito interessante porque quando você olha a pessoa já em outra fase, você imagina que ela nasceu fácil ali. Fez assim. E muita gente acha que eu fui criado num ambiente, se souber onde eu fui criado numa rua, no bairro mais pobre de São Luís, que o meu vizinho matou o outro e apontou a arma para me matar. Aí o filho de um que estava com o pai morto na calçada gritou, ele virou, atirou para lá, foi para casa e se matou. Para ter uma noção do bairro que eu morava. Até hoje eu tenho foto da casa lá. Fui 20 anos lá, saí de lá com 23, entrei com 3, saí com 23. Meu pai morreu, eu tinha 20 anos, então assim, sozinho, estudando, não tinha mãe. A mãe, a gente ganhava menos de um salário mínimo. Quando o papai morreu, tinha passar fome, enfim, tá até no meu Instagram isso. Passei no concurso com 20 anos. Então você olha, a pessoa do outro lado não sabe a zona de insegurança que ela viveu também. E que talvez as pessoas estejam passando hoje e saber que existe uma luz para aquilo. E que esses nortes que a gente está dando aqui é de quem passou, não é de quem imaginou. Eu não imagino que você vai ter um sucesso que está em cima. Eu passei por isso. E aí eu quero fazer... Eu vou me convidar para estar contigo num outro momento, num podcast, porque eu quero falar desses hábitos e o que eu fiz para conseguir chegar numa advocacia que estava. Isso eu quero ter um momento só para a gente conversar sobre isso, porque estava no meu quadro dos sonhos em 2019, ou seja, antes da pandemia. Sim. No meu quadro dos sonhos era trabalhar de forma online 100%. Eu queria trabalhar de qualquer lugar do mundo. Pô, maravilha. Estava em 2019. Antes da pandemia. Era antes da pandemia. Então,
assim, eu não conseguia imaginar como acontecer isso. Porque o cliente do previdenciário, aquele que vai no escritório, que come a bolachinha, o senhorzinho, como que vai ser isso aí online? Mas era o meu sonho. Era isso. E eu coloquei no quadro dos sonhos em 2019. Eu tenho esse quadro dos sonhos. E aí, eu trabalhei para isso. Eu comecei em 2019 esse meu processo para chegar até aqui. Só que eu quero falar passo a passo, porque isso aí a gente vai... Isso aí. Vamos fazer um só para isso. Vamos sim. Já deu uma... Pois é, o próximo que a gente faz, a gente fala só disso, de gestão. Né? Esse foi uma boa abertura. A gente faz agora um para mim, que na verdade é um bate-papo. E, viu, Osés? Agora tu já vai... Então a gente finaliza esse, a gente dá um fechamento aqui. Peraí, Osés, a gente vai fechar isso aqui. Tá? E depois vamos falar do meu, depois vamos falar o dela de gestão. Isso, a gente fala do seu e volta para esse assunto. Acho que vai ser legal. Pode fazer o fechamento se quiser. Entendeu? Vamos fechar aqui, né? Então, a gente vai ter que editar depois, que ele vai me entregar inteiro. Então vamos lá, vou fechar com o que aqui? Que a gente está na trajetória do advocacia. Tá, então vou tá mais pessoal, né? Então, daí você me convida. Então, Luciana, essa tua conversa, essa história aí, eu fiquei muito provocado com ela. Começaste a advogar, insegura, foi advogando, metendo a cara. Na época que não tinha, era no ano 2000, né? Não tinha o WhatsApp. 2000. O INSS era digital só agora em 2019, então não tinha INSS, tinha fila de INSS, tudo era processo papel. Nessa época eu estava passando num concurso na Justiça, 2002 também posso ir lá, era tudo carimbo, era tudo papelzão, então era muito difícil, até um mandado de intimação se fazia na mão. Então eu devo imaginar a dificuldade que era. As publicações impressas. Impressa ainda, não existia GPS. Não tinha GPS. Quer dizer, era naquele mapa que comprava na banca, né? Abria aqui, olha, essa rua aqui vai dar aqui, tinha sorte de acertar ou não, né? Então você pegou toda essa parte... Raiz. Bem raiz. Depois entrou na parte bem raiz do estudo. Raiz. Né? Porque é muito pesado, raiz. A gente sabe que é difícil. Eu fui advogada raiz, de estudar mesmo, o direito previdenciário e pegar fila. E hoje você está mais na área de acidente de trabalho, né? Hoje o meu escritório, nós fazemos muito acidente de trabalho, auxílio acidente, a gente é bem forte. Hoje eu falei acidente de trabalho, né? Mas acidente, que nem é só de acidente de trabalho, né? Mas acidente de trabalho como um todo, e aí a gente faz também a parte trabalhista. A gente protege o segurado ali na parte trabalhista e na parte previdenciária com auxílio acidente, benefícios por incapacidade, mas também aposentadorias, LOAS, aposentadoria da pessoa com deficiência, então... Aí nessa época você entrou também nos institutos e aí foi se afastando aí dos pilares de saúde, social, família, e aí resolveu mudar a chave aí quando, né, entrou também nesses cursos aí, fiz os cursos aí, Tony Robbins, com o Thiago Brunet, esses aprimoramentos são muito bons. Então realmente eu digo que não foi uma mudança, foi uma transformação total. Com a inteligência emocional eu senti que foi colocado um chip na minha mente que eu não tinha. E com o lado espiritual, realmente daí eu fui transformada. Não sou aquela pessoa, realmente. Ali não foi nem um aprimoramento, foi uma transformação total. E aí é um caminho sem volta e graças a Deus, é só um processo de melhora. Mas eu percebi que você ficou agora dedicada à gestão de escritório, né? Foi. A sua expertise. Então, vamos combinar aí um podcast, uma hora pra gente conversar, você passar aí pro pessoal como é que essa gestão... Eu na verdade, eu não advogo, né? Nem conheço essa área, na minha perspectiva, não é advogar. Mas é uma estrutura, uma empresa, né? Sim. E é muito interessante para quem trabalha na área conhecer isso aí. Então, assim, a minha segunda paixão agora é gestão de escritório, porque daí eu trabalhei muito, eu sou muito de estudar, já colocar na prática, já validar o que dá certo. E assim, eu fui estudar não sobre gestão de escritório de advocacia, porque não tinha cursos, e assim, o que eu implanto hoje não tem outro curso. Foi que eu fui fazendo cursos e adaptando para a advocacia. O que tem de melhor no mercado sobre marketing, sobre venda, sobre liderança, sobre network. Fui estudar lá e adequar a advocacia. E aí eu criei o meu método
Sim, do gestão. meu jeito, que eu testei, errei, mudei, agora deu certo. Ah, entendi. Então a gente Errei, acertei. Aí para cada área. Então foi testado na pele. E aí eu falei, não, eu preciso levar isso para os advogados. Então a minha expertise assim é em escritório de advocacia, mas hoje é mais para advogados previdenciários, que é aquilo que eu domino. Sim. Então, como ganhar dinheiro com advocacia previdenciária? E a gestão, né? Organizado, né? Entendi. Organizado. Maravilha. Então vamos combinar esse podcast aí. Bora. Ficamos por aqui com um bate-papo muito bom, muito interessante, com vontade aqui de ficar conversando horas. Muito obrigada, foi uma alegria. Muitas coisas em comum. Muita coisa em comum. E é um prazer estar aqui em Alphaville, aqui, nesse podcast aqui maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado.